masculino, homem que vai assumir o seu lugar dentro das casas, dentro das famílias, vai parar de correr como um doido para um lado para o outro, e você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ouvir a voz de Deus falar com você, porque dessa voz depende o sucesso da sua família. Todos os homens digam eu. Mais forte, diga eu. Não sou um calça frouxa. E sermos divinamente instruídos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, é algo que nós precisamos voltar sempre e sermos lembrados da importância desse princípio e sobre o passo a passo dele. Então, esse é o nosso tema. Como você pode ver aí, nós temos um semáforo, e esse semáforo ele é intencional. Como você percebe, tem corações, aleluia. Quem tem um coração batendo dentro de si? Amém. Diga, eu estou vivo. E porque você está vivo, Deus tem interesse de falar com você. Amém? Então, eu gostaria de ler uma referência bíblica com você, que está lá em Hebreus 11, verso 7. Não queria que você abrisse, mas queria que nós pudéssemos ler juntos Hebreus 11, 7, na Nova Bíblia Viva. Esse é o meu primeiro verso que eu quero trazer para os nossos corações nessa noite. E ele é bem pertinente dentro do nosso tema, e diz assim: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Uau! Pode deixar esse texto aí até que eu peça um outro. Eu quero chamar a sua atenção para os detalhes dessa referência bíblica. Como você pode notar, aqui nós estamos na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, desde o verso 1 em diante. Ali nós temos a descrição de homens e mulheres que passaram e marcaram o mundo com a sua vida, com as suas escolhas, com a sua postura de fé. E aqui nós temos o autor aos Hebreus pontuando a vida de Noé. E essa tradução ela é bem pontual, porque ela traz detalhes que nos fazem perceber a amplitude daquilo que de fato se deu com Noé. Quando nós olhamos para essa referência, a primeira frase que nós encontramos nela é que pela fé Noé. A palavra pela fé fala sobre a questão de que Noé não via, porque Hebreus vai falar que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então a Bíblia começa falando que tudo que Noé fez, ele fez pela fé. Então ele não via, ele não sentia, não haviam evidências de que aquele dilúvio ia acontecer, mas Noé ouviu a voz de Deus. Então, pela fé, quando ele ouviu o aviso de Deus acerca de coisas que ainda iriam acontecer, e olha a ressalva, não podiam ser vistas, ele obedeceu à voz de Deus. Noé foi divinamente instruído. E a Bíblia vai deixar claro para nós nessa referência os resultados que Noé obteve por ter uma vida dirigida por Deus, guiada por Deus, por se deixar ser divinamente guiado, divinamente instruído. Nós percebemos a colheita que Noé teve, porque as Escrituras continuam falando, e a Bíblia vai dizer que ele obedeceu sem perder tempo.
Sabe, queridos, quantas coisas Deus já falou comigo, Deus já falou com você, mas nós estamos administrando a voz de Deus. E eu preciso te dizer nesse dia que a voz de Deus não é para ser administrada, a voz de Deus é para ser obedecida. Eu quero que todos possam repetir essa frase comigo. Diga: a voz de Deus não é para ser administrada. Diga o mais forte que você puder: a voz de Deus é para ser obedecida. Alguém certa vez disse que obediência tardada é desobediência. Então, enquanto nós estamos tardando para obedecer, nós estamos nos colocando numa postura de desobediência à voz daquele que nos falou. Então, queridos, aqui Noé, ele não administrou a voz de Deus. A Bíblia traz a ressalva de que, sem perder tempo, ele construiu o que Deus mandou ele construir. Deixa eu dizer algo para você bem relevante. Existem provisões, existem milhões em direções que Deus já te deu. Mas você está administrando a voz. Você está meio que pensativo, pensativa, se deve dar o passo ou não. E enquanto você tarda, enquanto nós tardamos em sermos divinamente instruídos, obedecendo a voz do Deus que falou conosco, nós perecemos. Eu pergunto para você o que seria de Elias se ele não tivesse obedecido ao levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Tinha passado fome. E alguém diria: cadê o seu Deus? Você não é crente? Você não serve na igreja? Você não é alguém tão envolvido, tão temente a Deus? Cadê o seu Deus? Ora, o meu Deus está no trono. O nosso Deus está no trono. Agora, a boa notícia é que o Deus que está no trono fala conosco. A questão é: quem está ouvindo a sua voz? Eu não posso, queridos, ter o Deus Espírito Santo habitando dentro do meu coração, porque todos quanto receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, passaram a ter um morador dentro de si. O nome dele é Espírito Santo, e é ele que nos guia a toda verdade. Eu não posso ter o Deus Espírito Santo habitando dentro de mim e viver uma vida sem norte, sem direção, sem instrução, perecendo, passando necessidade, quando o Deus de toda provisão está falando. A pergunta é: quem ouvirá a sua voz? Quem se levantará do conforto do Jordão e dará passos ao desconhecido, mas guiado? Elias não poderia reclamar que Deus não proveu, se ele não tivesse ouvido a voz do seu Deus. Então, muitas vezes, nós estamos atarefados demais, assoberbados demais, cheios de muitas coisas, e nós perdemos a grande oportunidade que temos diariamente de ouvir a voz de Deus. Eu não acredito, queridos, que Deus tem anos de dificuldade para nós. A Bíblia vai dizer que a nossa tribulação é leve e momentânea. Se está pesado e durando muito, eu quero te dizer, Deus não tem nada a ver com isso. A pergunta é, repito, quem ouvirá a voz de Deus? A Bíblia vai dizer que essa atitude, na atitude de construir uma arca, mas era uma loucura esse negócio aqui. Você vai entender isso.
Na atitude de construir essa arca, Noé salvou a ele mesmo e a família dele. Ei, homem, chegou o tempo de se levantar como sacerdote do seu lar e ouvir a voz do Deus que fala contigo, porque a felicidade e a direção para essa família vem, e Deus precisa de um homem, de um sacerdote, para ouvir a voz dele e obedecer. Homens que não têm direção nenhuma para a família. É a mulher que ouve a voz de Deus, é a mulher que ora, é a mulher que busca Deus. A pergunta é, caçolão, aonde está você? Trabalhando demais para dar comida ao meu filho, a minha mulher. Pois é, Deus está dizendo, ei, é hora de parar e ouvir a minha voz, porque chegou o ano do favor, muito resultado e pouco esforço. Aí a família inteira poderia ter perecido. Sim ou não? Se Noé não tivesse ouvido a voz de Deus. Mas porque Deus tinha um homem que decidiu se levantar. E não colocar a sua esposa na linha de frente. Vai orar para ver o que Deus fala. Não é você que tem que orar. Mas que bênção que a sua mulher é uma mulher de Deus. Mas pare de estar montado nas costas dela. É para você assumir o seu lugar. Parar de ser um calça frouxa. E assumir. Porque ser líder é ser alguém que ouve e discerne a voz de Deus. Muito marido diz, eu sou cabeça da casa. Você é. Agora, cabeça não é para mandar, é para inspirar. Ouvindo o líder dos líderes, Deus. E quando você ouve Deus, toda a sua família provará, desfrutará dos frutos dessa direção. Eu não acredito, amados, que você ora e não ouve a voz de Deus. Não, tem alguma coisa errada. Ou nos conformamos com o deserto, ou nos conformamos com a falta, ou nos conformamos com a falta de resultado. Estamos esperando a coisa cair na nossa cabeça como uma fruta madura. Mas se Deus mandar você plantar a semente, antes da manga madura cair na tua testa, aí está tu esperando pela manga e Deus esperando pela semente. Eu digo para você, amados, mais um ano vai passar, mais uma palavra profética vai passar, e nada vai acontecer, porque Deus está nesse tempo, nessa estação, atrás de homens. Eu falo homem sexo masculino, homem que vai assumir o seu lugar, dentro das casas, dentro das famílias, vai parar de correr como um doido para um lado para o outro, e você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e ouvir a voz de Deus falar com você, porque dessa voz depende o sucesso da sua família. Quantos homens tem aqui? Digam, dê um glória a Deus fervoroso. Todos os homens digam eu. Mais forte, diga eu. Não sou um calça frouxa. Nem um banana que a sua mulher amassa e come com leitinho. Porque você não tem postura de líder. Rapaz, eu pensei assim, eu vou falar bem direitinho com eles, porque quinta-feira passada eu já dei um... Quinta não, foi domingo, não foi, pastor? Foi domingo. É, tanta coisa, são tantas emoções. Mulher que está, meu Deus, fala com meu marido, Senhor. Esse homem que não busca o Senhor, não ouve a voz de Deus, eu não vejo meu marido orando, eu não vejo meu marido pegando uma Bíblia. Hoje Deus está falando. E os caça frouxa vai sair com as caças apertadas.
riscando a faca na cara de Satanás, dizendo: eu vou conquistar tudo que o Senhor tem para a minha família. Eu não vou estar como sanguessuga no pescoço dessa mulher. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Deus não falou nada contigo não, falou não, vai falar, Ele vai falar com você, caça apertada. E você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Agora essa caça apertada não é na íntegra não, viu, irmão? Cuidado com essas calças de cantor sertanejo. Calça apertada que eu falo é postura de homem. Não é caçola frouxa não. É caçola apertada, eu sou macho. Quantos machos tem aqui? Eu acho que diminuiu. Vai aumentar. Aleluia. Agora eu queria ver um pouco com você, ainda sobre Noé. Pode colocar para a gente na RA, Gênesis 6. Eu vou fazer uma leitura corrida e você pode acompanhar aqui comigo. Diz assim, Gênesis 6, verso 9, na RA. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem são as suas companhias? Porque você ouvirá a voz daqueles que estão perto de ti. Sabe por que Noé foi divinamente instruído? Porque ele estava perto de Deus, andava com Deus, tinha comunhão com Deus. Ah, queridos, que segurança eu tenho de ter um marido que anda com Deus, de ter um homem que ouve Deus. Júnior ora mais do que eu, lê mais Bíblia do que eu, lê mais livro do que eu. E quando eu vejo ele lá no quarto, com aquela porta fechada, eu tenho segurança, porque eu sei que ele vai sair daquele lugar e ele vai ter ouvido Deus. E essa igreja, o sucesso dessa igreja, o sucesso desse ministério, depende da sensibilidade dele, de como pastor, líder, ouvir a voz de Deus. Eu acredito que você não seguiria um líder que não ouve Deus. E como é que você quer que sua mulher siga você? Rapaz, eu estou voltando para esse negócio. Eu nem falo esse negócio, não. Tem uns homens aqui precisando ouvir. Aleluia. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Verso 14, preste atenção. Deus fala com Noé e diz: faze uma arca de tábuas de cipreste. Preste atenção nos detalhes. Ciprestes. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Diga Deus de detalhes. Você pensa que Deus só quer te guiar para coisas grandes? Não, queridos, Ele quer te nortear sobre os detalhes. Diga detalhes. Diga, Deus é um Deus de detalhes. Verso 16, farás ao redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há nela, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo.
das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, assim fez Noé, assim fez Noé, consoante a tudo, a tudo, a tudo. Amado, se ele tivesse obedecido uma parte, tinha dado ruim quando o dilúvio caísse. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Por que eu li esse texto para você? Porque aqui a Bíblia mostra detalhes dessa direção. O autor aos Hebreus nos contou que Noé, ele foi divinamente instruído, mas quando a gente vem para a história, a gente consegue perceber os detalhes dessas instruções. Deus é um Deus de detalhes e Ele quer te nortear nos detalhes da sua vida. Sabe, queridos, você vai comprar uma roupa, Deus quer te nortear aonde comprar. Se você vai comprar por um site, Ele quer te mostrar o site. Se você vai comprar a sua feira e você está inconformada com um lugar que normalmente você compra, querendo ir para outro supermercado, Deus vai te guiar nessa escolha. Sabe, e se você vai para um médico, Deus quer te guiar sobre qual médico, qual médica você deve ir. Sabe, se você vai fechar um negócio, Deus quer te nortear sobre um sim ou sobre um não no tocante àquilo. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus no tocante a absolutamente tudo. Em caso de dúvida, não avança. Se você quer mudar de cidade, se você quer mudar de emprego, se você quer colocar um funcionário novo, tudo que você for fazer, empreender, Deus tem as instruções para te dar, amados. E não vai ser um tempo longo que você vai ter que estar passando para estar buscando essa instrução. Deus é mais interessado, Ele tem pressa em te responder. Essa voz dEle vai se tornar clara para você, a partir do momento que eu e você andarmos com Ele. Então, comprando, vendendo, indo, vindo, trocando, comercializando, até na educação mínima dos seus filhos, um filho é diferente do outro. Às vezes os pais perdem o coração dos filhos porque eles criaram Joaquina de um jeito, mas Joaquim é de outro. Ninguém é igual a ninguém. O que funcionava com Joaquina, não funciona com Joaquim. E aí você vai ter que ter a sensibilidade por parte de Deus, porque a maioria, as instruções mais relevantes estão aqui no manual, mas tem coisas específicas, como por exemplo, mudar de cidade. Não está aqui, Rose vai mudar de cidade no ano de sei lá quê. Não, mas essas coisas a gente nota, a gente percebe pela direção do Deus Espírito Santo. Quando eu me relaciono com Ele. Agora, sabe, quando a gente pensa sobre Noé ainda, para eu fechar o assunto de Noé, a Bíblia vai dizer em Mateus 24, 38 e 39, na RA. Mateus 24, 38 e 39, Jesus falando sobre Noé, Ele vai dizer o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Queridos, percebe, Jesus está falando sobre Noé, Ele está dizendo, o quadro de Noé se repete hoje. Enquanto tem homens e mulheres ouvindo Deus, tem outros desapercebidos. Vivendo como se não houvesse, sabe, um amanhã, como se não houvesse uma eternidade, como se não tivéssemos a quem prestar contas. Queridos, eu lembro daquele homem rico, que Jesus fala sobre ele. Ele tinha tido uma colheita farta naquele ano. Os seus celeiros estavam abarrotados. E ele diz para ele mesmo, regala-te minha alma,
tens em abundância. Os meus planos é derrubar o celeiro que eu tenho e construir um maior ainda. E aí eu vou desfrutar. Jesus falando sobre esse homem, ele diz: louco, ainda hoje você morrerá. E o que você tem preparado para a vida eterna? E o que você tem preparado aqui? Para quem ficará? Sabe, querido, chegará um momento que nós iremos partir, ou pela volta de Jesus, ou pela morte mesmo. E tudo que você correu de um lado para o outro para adquirir, ficará. Você tem doado sua vida nisso? Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, todos devem trabalhar, mas não coloca nisso a tua vida, como se disso dependesse tudo, porque, amados, isso vai passar. Você está suando, fazendo tudo, e quando você bater as duas botas, amém. Vai chegar alguém no recinto que não plantou um fiapo, e vai pegar todo o dinheiro que você passou a vida todinha, morrendo e matando para adquirir, e vai gastar coisa linda. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, vive responsavelmente. Não vive uma vida irresponsável. Seja guiado, ouça Deus. Deus tem algo para te nortear. Deus tem algo para dizer sobre tudo. A questão é, eu tenho tido tempo de parar para ouvir Deus? Ou estou trabalhando tanto de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, que endoidei. Endoidei. Igual Davi. Quando se sentiu ameaçado, ele notou, a vida não é nada. Vou dar um de doido para ver se eu escapo. Tudo passa. Mas uma vez que eu tenho uma vida guiada, uma vida divinamente instruída, queridos, a minha vida vai passar. Mas eu vou deixar um legado que vale a pena ser seguido. Você quer deixar bens ou legado? Dá para deixar os dois. Bens fala de dinheiro, legado fala de princípios. O que é que sua família está vendo quando olha para você? O que é que os seus funcionários olham quando olham para você? Isso é legado. Ruim ou bom? E eu não posso viver, amados, como viviam, como têm vivido as pessoas, comendo e bebendo. Casando-se e dando-se em casamento, como se não houvesse amanhã. Vamos aproveitar tudo. E Jesus vem dizendo, até que chegou o dia, que Noé entrou na arca, e a gota d'água desceu. Que é isso? E ficaram todos, que é isso? E aquela chuva tempestuosa. As comportas dos céus se abriram, mas Noé e sua família estavam protegidos, porque foram divinamente instruídos. Aleluia. Quando nós lembramos outras palavras de Jesus, como estão escritas em João 16, versos 13 e 14, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Queridos, eu quero dizer, essa profecia de Jesus já se cumpriu. O Espírito Santo já veio. Ele é o nosso guia. Ele é aquele que nos guia. Você sabia que toda religião reconhece a importância de um guia? Quando eu estive na Umbanda, cada pessoa daquela tinha o seu cabeça, o seu guia. O diabo imita tudo que é divino. Como igreja, temos um guia.
Sabe, se você vai para qualquer lugar e você não conhece aquilo ali, você vai precisar de um guia para te nortear. Para que você não vá para uma estrada que não deveria ir, entre em um ambiente que não deveria entrar. E enquanto ele te guia, ele vai te comunicando, olha, aqui é isso, olha, aqui é assim, olha, isso aqui significa isso. Pois bem, o Espírito Santo é esse guia. E todos que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo habitando no seu coração. Se você ainda não tomou essa decisão, você vai poder tomá-la hoje, daqui a pouco, quando eu fizer o apelo. Mas o Espírito Santo foi enviado, o Consolador, uma das suas missões é nos guiar a toda a verdade. Agora escute com atenção o significado da palavra verdade nesse texto. Porque Jesus disse, o Espírito Santo guiará vocês a toda a verdade. A palavra verdade aqui no grego é a palavra aletinos. E essa palavra significa que o Espírito Santo nos guiaria a tudo aquilo que é real, nada de ilusionismo, real. Ele nos guiaria a tudo aquilo que fosse genuíno, a tudo aquilo que fosse verídico e sincero. Ou seja, o Espírito Santo não trabalha com mentira. Não trabalha passando a perna em ninguém. O Espírito Santo guia qualquer pessoa ao que é real, ao que é genuíno, ao que é verdadeiro, ao que é verídico e ao que é sincero. Agora escuta, a palavra verdade, aletinos, além de falar que o Espírito Santo nos guia aquilo que é real, genuíno, verdadeiro, verídico e sincero, também fala sobre ele nos livrar do que é fictício. Imitação, imaginário, simulado, imperfeito, frágil e incerto. Ele nos livra do que é fictício, do que é imitação, do que é imaginário, do que é simulado, do que é imperfeito, do que é frágil e do que é incerto. Você está para tomar uma decisão, mas quando você para ouvir o Deus, o Espírito Santo, Ele vai te tirar, te livrar daquilo que é fictício, imitação, imaginário, simulado, imperfeito, frágil e incerto. Parece, mas não é. Ele não quer que você abra um negócio e feche, que você vá para cá e dê errado, que você tente essa porta e a porta esteja fechada. Não, Ele quer te guiar ao que é real, genuíno, verdadeiro, verídico e sincero. Para de desferir golpes no ar. Não, você precisa ter um objetivo, um alvo. E o Espírito Santo quer deixar o alvo claro para você, para que você não perca tempo dedicando força àquilo que não vai funcionar. É tempo de parar e sermos divinamente instruídos. Quando Paulo fala sobre isso, ele vai dizer em 1 Coríntios 2, do 9 em diante: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui está no Antigo Testamento. Tem cristãos ainda citando isso aqui como se isso fosse assim. Não é, escuta. Nem olhos viram, é mistério. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, jamais penetrou em coração humano, é mistério de Jeová. Não, próximo versículo. Mas Deus nulo revelou o que era mistério, na nova aliança foi revelado, ou pelo menos deveria ter sido, pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. A palavra perscrutar significa averiguar minuciosamente. O Espírito Santo averigua minuciosamente o que há no coração de Deus e chega para o seu coração e diz: ó, no coração de Deus tem isso para você. Segue isso aqui. Porque até mesmo as profundezas de Deus, próximo verso. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Presta atenção. Aqui Paulo faz uma pergunta: qual dos homens sabe as coisas do homem? Ele responde:
O próprio espírito do homem que nele está. Por quê? Porque o Espírito Santo comunica ao seu espírito. O Espírito Santo averigua minuciosamente o que tem no coração de Deus. Chega aqui no ouvidinho do seu espírito e diz: olha, os planos de Deus para a sua vida são esse aqui. Aí o seu espírito capta a voz do Deus, o Espírito Santo. E a partir de então, aquilo que pode ser mistério para qualquer um, diante dos seus olhos, está muito claro para onde você deve ir, o que fazer, quando fazer, como fazer, porque divinamente instruídos. Também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus conta ao seu. Então o seu Espírito sabe tudo sobre você. A questão é, e eu quero finalizar com isso, muitas vezes nós estamos esperando algo sobrenatural. Algo externo, um profeta, uma voz, uma revelação, um sonho, coisas externas. Mas, queridos, escuta o que eu vou te dizer com atenção. A maneira mais sobrenatural de qualquer pessoa ser guiada pelo Espírito Santo é através do que a Bíblia chama de testemunho interior. Por que não é a lã molhada ou a lã seca, como fez o profeta? Por que não é se um carro amarelo passar por você? Por que não é se der certo, Deus está envolvido? Por que não é assim mais? Por que não é? Escuta, essas coisas externas o diabo pode manipular. Por isso que elas são inseguras. Ao ponto de que até um profeta que venha falar para você, você deve julgar a profecia. Se toda profecia fosse Deus falando, Deus não nos mandaria julgar ele. Se ele manda julgar é porque tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Agora, o testemunho interior, a percepção no seu coração, essa o diabo não pode alterar. Por isso que é a maneira mais sobrenatural de, na nova aliança, sermos guiados pelo Espírito Santo. Testemunho interior. Olha para esse semáforo. É mais ou menos assim. Você está para tomar uma decisão. Você está para fechar um negócio, sei lá o quê, de qualquer esfera, de qualquer, enfim. E dentro parece uma coisa excelente. Mas dentro do seu coração, você tem uma impressão de uma trava. De uma sensação de como se você fosse puxado para trás, assim. Não vai não avança não. Você não sabe o que é, mas é um incômodo. É como se algo arranhasse dentro de você. Você quer avançar, o negócio parece bom, parece ser a melhor coisa, a melhor decisão, mas dentro de você, aquele desconforto. Isso é uma sinalização vermelha. Hoje o seu coração, que é o seu espírito, coração que a Bíblia fala não é esse que bombardeia o sangue. Coração que a Bíblia fala é o homem interior do coração, disse Paulo. O espírito humano é o coração do homem. Hoje, se você é nascido de novo, recebeu Jesus, o seu coração, o seu homem interior do coração, o seu espírito é um guia seguro. Porque é a ele que o Espírito Santo comunica. Aquela coisa de que enganoso é o coração, corrupto, era antes de nós nascermos de novo. Aí o coração distante de Deus, o espírito morto, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivos aqui, mas aqui mortos, distante de Deus. Quando recebemos Jesus, fomos conectados com o Pai novamente, nascemos de novo no Espírito e agora é ao seu espírito humano que o Espírito de Deus comunica. Por isso que hoje, para os nascidos de novo, o coração, o homem interior do coração é um guia seguro. Se esse coração, no seu espírito, você tem aquela puxada, não avança. Se você perceber aquela coisa, atenção. Você pode até avançar, mas vai com calma. Não passa assim,
Como se o sinal tivesse verde. Não, porque não está. Está em alerta, amarelo. Cuidado, atenção. E tem aquele momento em que você nem queria. Mas você olha para dentro de você e tem aquela nota verde. Aquela sensação de conforto. Para avançar, avança nisso. Você não percebe nada te sustentando, nada te puxando, nada te segurando. Você tem aquela paz. A Bíblia vai nos contar que a paz de Cristo, isso está em Colossenses 3,15. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. O que um árbitro faz quando ele está apitando o jogo? Apita o jogo, mas tudo depende dele. Ele é que direciona tudo. Se é falta, se não é, se é pênalti, se não é. Se ele quiser, ele para o jogo, começa o tempo que ele quiser. Ele está ali como aquele árbitro em campo. Pois bem, a paz de Cristo é um árbitro no nosso coração. Se eu sinto paz no meu coração, é o sinal verde. Se eu sinto ausência de paz, é o sinal vermelho. É Deus dizendo para mim, para você: filho, não avance. E o meu último texto, grupo de música pode vir para cá. Provérbios 20, verso 5. Presta atenção. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Escuta com atenção. A palavra inteligência aqui não é português, não é matemática, não é física, química, não é mestrado, doutorado. A palavra inteligência aqui no original hebraico é percepção. Eu vou ler o texto para você de novo, tirando a palavra inteligência e colocando a palavra percepção. Como águas profundas são os propósitos no coração do homem. Águas profundas. Você olha e você não consegue discernir até que você mergulhe. Águas profundas. Aí ele vai dizer: mas o homem de percepção sabe descobri-los. Percepção fala de sensibilidade. O homem que é sensível. Eu olho e tem uma água profunda, uma incerteza. O que eu devo fazer? Salomão vai dizer: o homem que tem percepção, sensibilidade, vai fazer o quê? Vai descobrir o que precisa ser feito. Vai se tornar claro como o sol ao meio-dia.